Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Esta estratégia de investimento de Jesus é ensinada aos seus discípulos. Se desejamos ter o nosso coração voltado para o reino de Deus, precisamos de investir nosso tempo, nossas energias, nossas habilidades, tudo em favor do seu reino, a fim de que cada dia sejamos mais envolvidos, interessados e sejamos realmente participantes do seu reino. Nessa semana, nós estudaremos o exemplo de alguns personagens da Bíblia que colocaram seu tesouro no céu. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo. Iniciamos dizendo que esses personagens tiveram que experimentar algumas mudanças de visão, de estratégias, de estilo de vida, mas foram recompensados. O primeiro deles, Noé. Noé era um homem justo e íntegro, que achou graça diante de Deus. Noé poderia ter levado 120 anos investindo em si mesmo, construindo casas, estabelecendo fazendas. Porém, Deus apresentou-lhe um plano drástico, uma reviravolta na sua vida e no mundo daquela época. A construção de uma arca era algo totalmente incomum, porque contrariava o funcionamento na natureza até então. Nunca havia chovido. A construção da arca exigia tempo, material, pessoal. Foi uma construção cara para o seu tempo. Foi um investimento de fé, um investimento impopular. Noé foi considerado por muitos como um megalomaníaco, alguém fora de si. E ao construir a arca, ele dava junto uma mensagem de arrependimento e de juízo, de que o mundo seria destruído. Noé colocou o seu coração na arca, no plano de Deus. Qual foi o resultado? A salvação de Noé e sua família, a preservação da espécie humana na face da terra, a renovação da aliança de Deus com a humanidade, e Noé foi incluído na galeria dos heróis da fé no Novo Testamento. Esse foi o resultado. Outro personagem bíblico que colocou o seu coração, o seu tesouro, no reino dos céus, foi Abraão. Abraão morava no centro cultural e econômico do mundo de sua época, 2000 anos antes de Cristo. Abraão gozava de estabilidade, tinha uma herança garantida, era um homem muito rico. Então ocorreu um evento transformador em sua vida. Deus lhe disse: Abraão, sai da tua terra, tua casa, da casa de teu pai, e vai para o lugar que irei te mostrar. É interessante que a Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Abraão trocou a herança certa desse mundo, a garantia terrena, por uma herança de fé, por uma pátria superior. Ele peregrinou na terra. Na verdade, ele não viu nem mesmo a sua descendência obter a terra de Canaã. Como diz Paulo, ele via apenas ao longe, não apenas Canaã, mas a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. No Novo Testamento, aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador são chamados de herdeiros das promessas feitas a Abraão. Assim, hoje, você e eu necessitamos da disposição de Abraão. Renúncia, fé. Estamos dispostos a trocar os valores deste mundo por nossa herança no reino de Deus. Um ponto curioso que a lição destaca é que as bênçãos prometidas por Deus a Abraão alcançaram também inicialmente o seu sobrinho Ló. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Ló escolheu ir com ele na peregrinação. Assim ele foi abençoado com rebanhos, com muitos servos, ambos ficaram ricos. E agora não havia mais como morarem juntos, um grande grupo de pessoas. Abraão ofereceu a Ló a oportunidade de escolher primeiro aonde ele gostaria de morar, ali na entrada de Canaã. Ló poderia ter dito ao seu tio Abraão: tio, você é mais velho e você deve escolher primeiro. Porém, Ló foi tomado de um sentimento de ambição. Ele sabia que as bênçãos que havia recebido
era devido à sua conexão com o seu tio Abraão. Mas ele tomou uma decisão egoísta, a juntar tesouros na terra. Ele olhou para a região de Sodoma e Gomorra, e ali o terreno da campina próxima a Sodoma já estava bem preparado para ele estabelecer a sua fazenda, o seu rebanho. Era um terreno já pronto, fácil para trabalhar com o gado. Ficaria mais próximo de uma cidade de mais recursos como Sodoma, e não isolado nas montanhas. Hoje, o inimigo muitas vezes prepara para nós um terreno bem plano, bem fácil, de fácil desempenho, para adquirirmos com opções atrativas várias riquezas, bens desse mundo. E assim, na Sodoma em que se transformou esse mundo, nós somos iludidos e optamos por colocar o nosso tesouro nas coisas desse mundo e não no plano de Deus. Em sua graça e em sua misericórdia, Deus avisou Abraão daquilo que iria fazer, iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão chegou a interceder em favor da sua família, em favor da cidade. Deus enviou anjos para libertar Ló e sua família, tirá-lo daquela cidade antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. É interessante que Ló chegou rico a Sodoma, mas saiu de lá pobre. No erro de avaliação, ele colocou Deus em segundo lugar em sua vida. Hoje nós devemos ter cuidado com as decisões que tomamos, porque às vezes pensamos nos ganhos dessa vida, porém relegamos os projetos de Deus para um segundo plano em nossa existência. Outra pessoa que aprendeu com o sofrimento a juntar tesouro do céu foi Jacó. Primeiro ele tentou garantir as bênçãos terrenas, uma herança material, enganando seu pai com a ajuda da sua mãe. Só que como resultado ele teve que fugir para evitar a morte. E esteve longe de casa por 20 anos e nunca mais pôde contemplar o rosto de sua mãe. 20 anos depois, no encontro com Deus no Vale do Jaboque, Jacó despojou-se do sentimento das heranças humanas. Ele apegou-se ao Senhor, à sua presença com ele, e assim teve o seu nome mudado para Israel. Apesar dos erros, fugiu de casa sem nada. Quando voltou para Canaã, dentro do plano de Deus, ele voltou rico. Hoje, apesar dos erros que cometemos em nossa vida, Deus está disposto a nos abençoar. Por algum tempo, às vezes, seguimos os apelos do mundo, seguimos caminhos tortuosos, mas se nós nos volvermos para o Senhor, Ele cumprirá suas promessas para conosco. Ele tem planos que Ele deseja cumprir na nossa vida. Então, somente confiemos nele, deixemos que o Senhor dirija a nossa vida. No final de sua vida no leito de morte, Jacó determinou que fosse sepultado na terra de Canaã, porque ele possuía fé na promessa de Deus de que a sua descendência herdaria aquela terra. Moisés é o exemplo bíblico de renúncia dos tesouros dessa terra para receber o céu como recompensa. Na história desse grande personagem bíblico, nós percebemos que ele foi mantido vivo na infância pela providência divina. Foi ensinado por sua mãe a temer e honrar a Deus. Mas quando jovem, ele teve acesso à educação egípcia. Foi educado nas cortes egípcias, em toda a ciência do país. Teve acesso a riquezas, a posições. Na perspectiva humana, Moisés deveria permanecer no Egito, onde sob boas condições poderia inclusive ajudar o povo de Israel a sair daquela condição. Ele não precisava de se unir a um grupo de escravos. Porém, Moisés tomou uma grande e importante decisão em sua vida. Uma decisão que mudou o curso da sua história e o curso da história do mundo. Ele aceitou o chamado de Deus que o escolheu. Assim, a Bíblia diz que Moisés escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado.
O livro de Êxodo nos conta a história das lutas e dificuldades de Moisés em conduzir o povo de Israel no deserto durante 40 anos, rumo à terra de Canaã. Em meio a tudo aquilo, porém, Deus tinha um plano mais amplo para a vida de Moisés. Deus não permitiu que Moisés conduzisse Israel até dentro da terra de Canaã. Ele o fez descansar no Monte Nebo. Mas aí ele foi ressuscitado e foi levado, transformado para o céu. Enfim, Moisés trocou a herança dessa terra, trocou primeiro o Egito por Canaã, para viver com o povo de Deus no deserto. Mas quando ele trocou o Egito por Canaã, Deus tinha um plano mais amplo para ele. E Deus trocou a Canaã terrestre pela Canaã celestial. Se hoje você e eu confiarmos na visão mais ampla de Deus, a herança que Deus nos promete não está nesse mundo. Às vezes nós precisaremos exercer fé para renunciarmos àquilo que o mundo nos oferece. Mas o que devemos perceber é que a pátria celestial nos está garantida se caminharmos com Deus pela fé dia a dia. Se colocarmos a nossa vida, nossa energia, nossos recursos, o nosso tesouro no reino dos céus, grandes bênçãos nos advirão, ainda nessa vida e, acima de tudo, por toda a eternidade na Canaã celestial. Que o Senhor nos abençoe, nos bendiga, que essa seja a minha e a sua realidade.